ILACast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Porque ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão. Sejam bem-vindos ao ILACast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Nós somos um instituto que busca formar lideranças empresariais comprometidas com os ideais de liberdade e de Estado de Direito. Meu nome é Juliana Bravo, sou associada 3 do Instituto Líderes do Amanhã e junto com Natália Vilela, associada trainee. Daniel Couto, associado trainee. Gabriela Moraes, associada trainee. Vamos falar sobre a obra A Nascente, de Ayn Rand, que fez parte do ciclo de formação desse ano de 2024. Criadora da filosofia denominada objetivismo, Ayn Rand e suas obras sempre estão presentes nas leituras dos associados aqui do Instituto. E esse ano não foi diferente. Mas aqui no Líderes, nós não apenas lemos a obra, mas a gente estuda a obra. E a cada estudo buscamos novas reflexões e novas aplicações desses conceitos. Para aqueles que não conhecem, A Nascente foi publicada em 1943, se passa nos Estados Unidos, principalmente na cidade de Nova York, entre as décadas de 1920 e 1930, e foca na trajetória pessoal e profissional do protagonista, Howard Roark, personagem que retrata o herói de Ayn Rand. Com base no objetivismo, que é essa filosofia de Ayn Rand, ela desenvolveu primeiro os valores e depois os personagens em si, que representam a história ali de A Nascente. Rand chamava a filosofia dela, o objetivismo, de uma filosofia para se viver na Terra, porque o objetivismo ousa afirmar que o homem é um fim em si mesmo e que a busca pela felicidade é o propósito moral da vida. O objetivismo, até para ficar assim, a gente já começar fazendo essa ligação entre a obra, que é um romance, e a filosofia que está por trás dela, o objetivismo oferece respostas aos 5 campos que a filosofia busca responder: metafísica, epistemologia, ética, política e estética. Então, para começar nosso papo aqui, eu quero perguntar para a Natália, foi o primeiro livro que você leu, de Rand. O que te chamou mais atenção? Quais foram as conexões que você fez com o objetivismo, com os valores do objetivismo? Enfim, o que você achou? Bom, para mim foi um mega desafio, porque um dos motivos de eu ter entrado no Líderes, entre outros fatores, foi a questão de desenvolver mais o hábito da leitura. E aí, de primeira, ter que apresentar um livro de 1000 páginas. Não foi muito fácil, principalmente porque está muito mais relacionado à filosofia. E eu sou mais do mundo de exatas, de número, de Excel o dia inteiro. Então, para mim, foi muito desafiador. Mas eu achei muito interessante desenvolver esse lado também, que estava um pouco apagado em mim, principalmente a maneira como ela consegue abordar virtudes, valores, conectando isso com o capitalismo, que depois a gente deve conversar nesse bate-papo. Iremos. E aí, uma parte que eu peguei até para a gente apresentar foi a questão da integridade, como que isso é muito presente no livro, na obra. E ela essa virtude, da integridade, ela é personificada através do principal personagem, que é o Roark. Porque ele é uma pessoa totalmente consistente. Chega até a ser difícil imaginar uma pessoa desse jeito no nosso mundo atual. E no livro, na obra, a gente vê que é possível para Rand ser esse herói e isso faz a gente refletir em várias coisas do nosso dia a dia. Será que realmente dá para a gente agir 100% de acordo com o que a gente pensa, o que a gente fala e o que a gente faz? O quanto que eu consigo me aproximar disso no meu dia a dia, no meu trabalho? Então, foram várias reflexões, principalmente nesse âmbito. E também o contrário disso, que aí ela traz o personagem do Peter Keating, que não é uma pessoa totalmente dependente da opinião alheia, que é uma pessoa que está querendo sempre agradar ao próximo, independente se é o que ele quer fazer ou não, Ele acaba casando com uma pessoa, mas ele, no fundo, ele queria mesmo casar com a outra. Até a profissão dele também. A profissão dele, que foi que ele queria ser artista e a mãe dele queria que ele fosse arquiteto. E como que pessoas assim, na nossa sociedade, costumam ter muito sucesso. Então, todas essas reflexões foram muito presentes durante a leitura da integridade, de como viver isso no nosso dia a dia. Eu lembro que durante os nossos estudos você trouxe a curiosidade sobre o título da obra. Se você puder falar um pouquinho. Que inicialmente a autora, ela tinha
escrito, né, nas notas que o livro ia se chamar Vidas de Segunda Mão. Porém, ela decidiu depois focar em indivíduos como Roark, porque eles são a nascente de todo o êxito. Então, a nascente vem disso, porque a nascente de todo o êxito são pessoas como Roark, indivíduos íntegros, criadores e que têm as virtudes que a gente vai falar hoje. Ser íntegro, né, colocando aqui para o objetivismo. Aliás, vários termos que a gente vai usar aqui, eles podem ser encarados pelas pessoas que não conhecem um pouco do objetivismo de uma forma muito diferente. Até acho que uma coisa que a gente pode conversar sobre o que é ser íntegro para ela. E eu já aproveito para puxar esse raciocínio de que integridade, que é uma virtude, né, para Ayn Rand, uma das 7 virtudes ali dela, ali no campo da ética, dentro dos 5 pilares ali da filosofia que a gente falou, é justamente essa lealdade aos seus valores. Então, é acreditar naquilo, ter aquilo como valor e no mundo da ética, no mundo da ação, agir de acordo. Bom, e aí, Dani, queria passar para você a mesma coisa, assim, foi o primeiro livro que você leu dela, não foi? Quais foram as suas impressões iniciais? Quais foram os primeiros insights que você teve? Tá. Não chegou a ser o primeiro livro, eu já conhecia, principalmente a parte de filosofia, que eu gostava muito, mas o principal ponto, acho que do estudo de livro, de estar ali, durante toda essa jornada, foi um desenvolvimento pessoal meu e de desafio de estar falando em público. E o segundo foi conhecer um pouco da história de Ford, que dentro da apresentação eu trouxe como um exemplo ali, fazendo a alusão a Roark, né, aqui na Terra, na vida real. E acho que conhecer um pouco da história de Ford, das dificuldades que ele passou, de todo o caminho, jornada muito parecida com a do herói, isso para mim foi bem enriquecedor. Em relação à filosofia, para mim, de todas as formas, eu acho que a marca registrada da Rand os textos e os discursos dos personagens em momentos chaves. Então, para mim, alguns momentos são impactantes. E acho que a mensagem que ela tenta passar ali é que não existe uma contradição entre você buscar a sua felicidade, entre você buscar os seus propósitos e você ter que atacar outra pessoa, ter que ser desonesto, né? E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Acho que isso é uma mensagem bacana do livro. E acho que, de forma geral, um resumo, né, da apresentação e do livro pode ser esse. E aí eu vou retomar aqui, porque não tem como a gente falar sobre o romance, a nascente em si, sem a gente o tempo todo estar voltando nos conceitos filosóficos que ela criou, né? E aí, quando a gente fala, de novo, dos campos da filosofia, que o objetivismo traz respostas, a gente tem também a estética, tem beleza. E aí, dentro dos nossos estudos, a gente também nos debruçamos bastante sobre esses pontos. E aí, eu queria ver com a Gabi quais foram as impressões dela também, se foi desafiador, se não foi. Na verdade, assim, o livro... certamente ler Ayn Rand, buscar entender sobre filosofia era algo que não estava na minha rotina. E confesso que fui pega até de surpresa nesse estudo de livro. Mas foi um desafio. Porém, no meio da leitura do livro, eu também fui pega de surpresa exatamente por ser um livro que fala muito sobre arquitetura, que é a área que eu trabalho, né? Então, isso trouxe um pouco mais de facilidade de entendimento, exatamente por estar voltado a algo, né, do meu dia a dia. Mas, claramente, a beleza, a estética tratada no livro, né, ela é tratada no contexto geral de forma muito literal. Então, isso, acho que principalmente para quem trabalha na área ou quem gosta mesmo, né, desses aspectos de arquitetura, de estética, é algo que chama muita atenção. E só que, assim, no livro ele é tratado de uma forma exatamente para atrelar um pouco aos valores, a outros aspectos, como felicidade, integridade, que a gente falou, sobre criação, né, sobre a razão. E Roark é exatamente o personagem que deixa muito clara a visão de Ayn Rand quanto à objetividade da beleza. Para ela não existia subjetividade. Então, você pegar algo que
parece não ser bonito, mas julgar que aquilo é bonito contra a opinião de todo mundo, para ela isso não existe. E para ela, exatamente a arquitetura, a beleza, a arte, era usada para expressar valores. Roark acreditava ali dentro da sua arquitetura de que o indivíduo era o centro de qualquer edificação, de qualquer construção que ele fizesse. Porque não tem como, ele fala exatamente no livro que não existe uma mente coletiva, né? Então, cada edificação dele era pensada exatamente para o uso do indivíduo de forma completamente objetiva e racional. Então, todos os aspectos que ele usava na construção, desde a materialidade, quanto ao uso, quanto à perda de espaço, e aí o mais relevante, né? A inconformidade com a arquitetura do período atual. Ele buscava a inovação, né, dentro da arquitetura, e ele se inconformava exatamente com as cópias de arquitetura que existiam no momento. Para ele era um absurdo ter muitos aspectos estéticos que não serviam para nada. Então, se você constrói algo, se você projeta algo que não serve para nada e que não tem um fim exatamente específico, para Roark aquilo ali não era um símbolo de admiração, né? Na verdade, era seguir uma massa, que era exatamente o contrário do pensamento dele, de uma mente objetiva, né? De um uso objetivo ali das edificações. Então, e aí assim, bom, passando já essa primeira rodada de bate-papo, eu queria abordar um pouquinho sobre a filosofia mesmo. Partindo então dos valores ali, aliás, antes dos valores em si, dos campos da filosofia que o objetivismo busca responder, queria começar falando sobre metafísica. Porque para Rand, a conotação de metafísica é diferente de para outros filósofos, né? Ela parte do princípio que metafísica não é para além da física. Metafísica é o que existe, é o que há, é a realidade. É o axioma dela que a realidade existe. E aí, partindo da realidade, vocês concordam, assim, como é que vocês enxergaram? Eu vou passando assim por pontos da filosofia para a gente debater um pouquinho, sabe? Quais são os pontos que vocês acharam mais complicados ou mais fáceis em relação ao pilar aí metafísico da filosofia objetivista? Acho que dos pilares ali eu entendo e gosto dessa parte, e que é basicamente você tomar a decisão da sua vida, tomar a decisão do seu negócio, do que quer que seja, baseada no que tem na realidade, em como você enxerga, como você interpreta, e não esperar de outra pessoa ou de um plano metafísico, ou outras coisas que podem não garantir aquilo ali que você está querendo executar. Então, é fazer a sua parte. Acho que, em resumo, entenda o que está acontecendo, interprete corretamente com base na razão e haja de acordo para alcançar os seus objetivos, independente se vai ter uma ajuda externa ou não. Na verdade, esse tópico ele é abordado exatamente por Roark bem no início do livro, quando ele é questionado lá pelo reitor lá da faculdade, exatamente sobre a crítica de que o que ele vai construir, ninguém quer construir. Então, nenhum cliente vai contratar ele para construir. E aí, a resposta dele é muito clara e objetiva se ninguém vai me contratar para construir, eu vou construir e vou deixar que o mercado dite aí se eles querem ou não comprar o meu produto. Eu garanto que é bom. É basicamente isso. Mas, se ninguém vai me contratar para construir desse jeito, eu vou contratar. E as pessoas vão ver que é bom e alguém vai comprar. Então, ele se coloca em xeque não dependendo de algo externo para buscar o sucesso na vida dele, né? Ele é muito independente, né? Ele tá sempre se responsabilizando pelos atos dele, independente se ele prefere trabalhar numa pedreira, né? Em algum momento talvez a gente vai comentar um pouco mais com detalhe, mas... E mesmo assim ele é feliz. Então, quando eu trouxe para a gente falar sobre essa questão metafísica da realidade, que é o axioma para ela, né? Ou seja, não dá para você ir contra que a realidade existe. E partindo justamente desse ponto, para Rand, o nosso mais alto padrão moral é a nossa própria vida. Porque, afinal de contas,
se partimos do princípio que essa realidade é a única coisa que temos, nós não temos decretos divinos, nós não somos... enfim, a gente tem livre-arbítrio, nada mais grande, né? Mais grande no sentido assim, de mais do que o padrão moral de ter a vida e a própria felicidade como objetivo maior de vida. Então, como é que vocês veem esse aspecto da filosofia objetivista refletido nos personagens? Assim, quais dos personagens talvez encarem esse quase que dever moral de buscar a felicidade com tanto afinco, sabe? Como é que vocês enxergam esse ponto refletido nos personagens? Pra mim, o principal personagem que personifica isso é o Roark. De colocar a felicidade dele acima do que as pessoas querem. Porque para ele, felicidade era ser íntegro, era agir de acordo com os valores dele. Então, se para isso significa que ele vai trabalhar numa pedreira em vez de ser um super arquiteto, não importa. Porque ele vai ser feliz. Porque para ele, só dele estar agindo de acordo com o que ele acredita, isso traz para ele uma realização pessoal e profissional, né, também, muito grande. E a gente vê que outros personagens não têm essa felicidade, essa importância à própria vida, como o Roark. Que é o caso do Kit, né? Ele coloca a vida de outras pessoas na frente dele. Inclusive, nas notas que a gente via da Randy, ela colocava que o Kit era vazio, para ser preenchido por outros homens. Então, ele nunca chega nessa felicidade, porque ele tá sempre mais preocupado com a vida dos outros, né? Se os outros vão gostar do que ele tá fazendo, se os outros... Tem até uma parte que ele vai beber com os amigos, e os amigos nem estavam nem aí para ele. Ele ficava assim, vocês gostam de mim? Buscando essa validação, muito mais se importando com o externo do que... Ele não fazia essa reflexão interna de... eu realmente estou fazendo isso porque eu quero. Eu acho que é interessante que até no começo da obra ele começa, né? Tem algumas reflexões, algumas conflitos internos, mas acaba que quanto mais a obra vai avançando, e principalmente com ele conhecendo Turrey, ele acaba se deslanchando ali para realmente mais validação, mais aprovação dos outros, sai um pouco muito voltado para sucesso pessoal, então deixa de se casar com a pessoa que ele gostava para casar com a outra por questões de interesse, e aí quanto mais ele vai se aprofundando nisso, pior vai ficando, né, a situação dele. Até, eu acho que uma situação que você fez na apresentação que era interessante, que talvez você pode comentar, mas é sobre ele na lareira, né? Uhum. Que ele tá na frente da lareira, ele alcançou sucesso profissional, ele tá casado, que nesse momento ele tá gostando da Dominique, né? Não era a intenção dele iniciar o casar, mas ele casa com ela, que é uma mulher de desejo de vários. E ele tá no sucesso profissional, e nesse momento ele estava sendo considerado o melhor arquiteto do país, né? Mas ele não conseguia sentir felicidade. E aí ele olha para a lareira e fala, gente, eu tenho tudo que qualquer pessoa gostaria de ter, mas eu não me sinto feliz. E aí ele fica concentrando assim, fala, não, vai, você vai, eu vou sentir. E não consegue sentir felicidade. Eu queria então até puxar, já que a Nath falou sobre fazer as coisas para agradar os outros e tudo mais, eu queria puxar o assunto aqui de egoísmo versus altruísmo. E justamente porque, como a gente vai lembrando aqui, o mais alto padrão moral é a sua vida, é a busca da sua felicidade. O egoísmo para a Randy não é o egoísmo vulgar que a gente usa, né, como conceito normalmente. O egoísmo para a Randy é justamente você entender com todas as virtudes ali. Não é o egoísmo no sentido vulgar de passar por cima das pessoas, né, de desrespeitar as pessoas, nem nada disso. Enquanto que o altruísmo é fazer tudo para os outros, sacrificando valores. E aí, fazendo uma diferenciação aqui entre o que é integridade e o que é sacrifício, tem um exemplo muito bom, que é da pessoa se afogando, né? Então, se você tem lá uma pessoa que você não conhece, por quem você não nutre qualquer tipo de sentimento particular, está se afogando,
Para Range, você não tem dever moral nenhum de salvar aquela pessoa, a não ser que você faça um cálculo racional ali e entenda que salvá-la não ameaça a sua integridade ou a sua vida, não te põe em risco, e que no teu cálculo racional compensa ali salvar aquela pessoa. Caso contrário, você não tem obrigação moral nenhuma. Diferente de quando tem alguém por quem você realmente nutre algum sentimento maior, né? Uma esposa, pai, mãe, enfim. Aí, nesses casos, para Range, você se atirar no mar, né, para salvar aquela pessoa, ainda que ponha a sua vida em risco, aquilo não é sacrifício, porque você não está trocando um valor maior por um menor. Haja vista que a vida daquela pessoa significa tanto para você que a tua vida realmente perde o sentido se aquela pessoa não tiver, tal. Então ela faz essa diferenciação de que o sacrifício é aquilo que compreende a troca de um valor maior por uma coisa de valor menor. E aí, partindo também dessa ideia de sacrifício e de agradar os outros, queria conversar um pouquinho sobre o personagem do Turre. O Dani está balançando a cabeça, então acho que eu vou começar com você, Dani. Você falar um pouquinho sobre Turre e esse ponto do altruísmo versus o egoísmo racional que a gente vê no Rourke. Eu acho que, assim, quando a gente fala de altruísmo para Range, a palavra-chave é o dever, né? Ela não tem nenhum problema também em relação ao voluntarismo, à benevolência, e tem uma passagem do texto da Nascente também, que eu acho que é interessante para quem que tiver interesse, que é da própria Catherine, né? Que é a pessoa pelo qual o Peter era apaixonado, mesmo casando com Dominique, que ela trata um pouco sobre como ela estava se sentindo, as consequências dela estar sempre subjugando, né, as vontades pessoais dela e endereçando sempre numa visão de menos pessoal e mais social, mais para os outros, e ela cada vez mais tendo a necessidade de ver no outro alguém menor do que ela para ela poder ajudar. Acho que isso é um ponto bacana e contrapõe também um pouco com ela sendo muito aristotélica, né? Ela não vai nem para o egoísmo irracional de sua felicidade a qualquer custo e nem no altruísmo, mas é aquele meio termo onde eu entendo que a outra pessoa tem direito à própria vida, à própria liberdade, o propósito pessoal, assim como eu tenho. E se a gente quiser trocar, a gente vai trocar de forma voluntária por valores, né? Eu acho que todos nós vamos ter valores principais e pontos que a gente julga como mais relevantes. E em situações como a que você citou de um afogamento, dependendo dos seus valores, o que for de fato um valor principal ali para você, não é algo que precisa ser calculado, não é algo que você precisa usar a razão de uma forma calculada mesmo, de fato, para fazer algo. Se for o seu filho, se for a sua mãe, se for o seu marido, a sua esposa, se estiver se afogando, é algo completamente intuitivo de salvar a pessoa, né? Então, para mim, existe uma escala de valores, de fato, e aquilo que é importante para você é natural. Um exemplo disso, assim, um valor que é muito importante para mim é a minha segurança. Então, quando a minha segurança está em jogo, não é algo que eu calculo, não é algo que eu penso. Então, se eu estou dentro de um carro e alguém faz uma manobra brusca, é natural que eu vou gritar ou que eu vou falar, por favor, pare de fazer isso. Não é porque eu estou pensando em agradar ou desagradar a pessoa, mas é algo natural. Então, dentro da escala de valores, eu acho que a gente está exatamente propenso a fazer de forma completamente intuitiva. Então, vem ali também a resposta também aos nossos personagens ruins ali, né? O Turre, você pega outras pessoas que talvez as atitudes delas também estavam completamente voltadas, não de forma que a pessoa estava calculando fazer aquilo ali, mas porque aquilo ali era ela e era importante para ela de alguma forma. Então, talvez toda a trajetória de Keating, por exemplo, não chegou a uma felicidade final, porque eu acho que ele tentou ser racional em muita coisa. Ele abandonou, de fato, a carreira desde o início que ele queria seguir. Ele foi ser arquiteto contra a vontade dele,
para agradar a mãe. Então, eu acho que ele foi seguindo completamente de forma racional e calculando tudo e chegou num final que ele não esperava, né? Mas foram as escolhas que as pessoas fizeram para ele, né? É. Não foram as escolhas com base, não foram escolhas íntegras, no sentido de ele ter valores sólidos e ele agir com lealdade a esses valores no campo da ética. Então, ele não vai ser feliz. Porque ele não está sendo íntegro, né? Ele está falseando a realidade. Ele não está sendo honesto nem com ele, nem com os outros. Ele tá fazendo o que ele quer. Exato. Ele não faz o que ele realmente quer. É. E aí, quando a gente pega... Antes da gente ir para a razão, que eu acho que é um ponto que merece bastante destaque aqui no nosso bate-papo, quando a gente pega lá as virtudes elencadas por Rand, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho delas, mais um pouquinho, assim. Porque justamente por a gente ter na metafísica o axioma de que a realidade existe, é o que temos. É a única coisa que a gente consegue provar por meio dos nossos sentidos é a realidade que a gente experimenta aqui. Então, honestidade para ela, se desdobrando aí nas virtudes, é algo muito importante, porque é você não falsear a realidade nem para si, né, e nem para os outros. E a gente vê no livro que a realidade é falseada. E aí, quem quiser trazer algum ponto aí que chamou a atenção de realidade falseada em A Nascente? Assim, até pela a própria integridade, né? Às vezes muitas pessoas confundem o que é integridade e o que é honestidade, porque... mas para Rand, né, a ideia de integridade é realmente ser consistente. Uhum. É a consistência entre ser um ser inteiro ali que não tem... a pessoa está fazendo uma coisa, mas está falando outra, mas está pensando outra. Isso não é ser consistente, não é ser íntegro. A honestidade, ela é uma parte da integridade dentro do valor da Rand, de que para você ser íntegro, você tem que ser honesto, porque... Não é somente agir de acordo com o que eu penso, porque se eu posso pensar várias coisas horríveis e fazer várias coisas horríveis, mas aí eu não tô sendo íntegro no sentido da range de como o Rourke, né, que tem virtudes. Mas a honestidade, né, a gente vê que esse poderia também ser um dos motivos pelo que o Kit não é feliz, porque ele é uma pessoa que ele utiliza, né, para atingir os objetivos dele, de desonestidade. Por exemplo, quando o sócio, né, do escritório que ele trabalhava, o cara chega a falecer numa conversa que ele teve, e porque ele gostaria de ter aquele posto, aquele cargo, né, do sócio, que eu esqueci o nome dele agora, do que faleceu. Lucius Haier. Então, ele também, quando ele começou a trabalhar, ele calculava coisas muito sujas, do tipo, vou deixar essa pessoa sem nenhum tipo de trabalho no dia a dia para eu poder substituir ela vai ficar sem muito o que fazer aqui e eu vou substituir ela. Então, ele não usava tanto a razão, assim, eu acho, porque no final esse tipo de atitude traz consequências negativas. Eu acho que até quando ele pega e diversas vezes utiliza o trabalho do Rourke, né, como um trabalho próprio. Sim, então, ele falseia para os outros. Exato. Na verdade, assim, ganhou prêmios Exato. com um projeto de Rourke, que Rourke rabiscou ali em uma noite. Mas, na verdade, até te cortei, mas é um ponto até relevante para falar. Na verdade, os comentários, né, quando aquilo foi para a mídia, quando o prédio que ele fez foi para a mídia, foi exatamente que não dava para entender muito bem, porque internamente era muito bom, mas conectava com a arquitetura completamente diferente e as pessoas não entendiam muito bem. Para falar a verdade, nem Keating, nem ele entendia o contexto do que ele criou, né? Exatamente porque ele agiu de forma completamente não racional ali naquele momento. Desonesta. E desonesta. E acho que assim, quando você olha também, você vê em todas as consequências da desonestidade também. Dele ir lá atrás do Rourke, tentar pagar ele para que ele não fale nada. E, enfim, eu acho que uma série de consequências que você tem que manter. Não é só você ser desonesto agora, né? Você tem que
para você não ser pego na desonestidade, você continua sendo Falseando, desonesto, falseando né? a realidade e cada vez mais, né? Acho que é a pior das Uma consequências. bola de neve. Exato. E aí, retomando o que eu ia falar, mas enfim, eu acho que vai encaixar melhor agora, sobre razão. Porque razão é um valor, assim, completamente norteador da filosofia de Ayn Rand. É o maior deles, né? E está ali no campo da epistemologia, que é como é que a gente aprende, como é que a gente sabe que sabe. E aí, queria analisar um pouco, assim, da utilização da razão por meio dos personagens, tanto a Dominique ou Aynand também, mas só para a gente fazer essa introdução sobre o que é razão para ela. A Rand fala, obviamente, que razão é o nosso ferramental, né? Dentro da realidade em que a gente está, que é a única, a gente apreende conceitos e, por meio das virtudes, vai agir ali no campo da ética, utilizando da razão como ferramenta, como absoluto. Daí ela faz uma diferenciação muito grande entre animais, plantas, animais e ser humano. E aí, só para a gente colocar isso aqui como ponto de partida, não sei se vocês lembram, né? Ela fala que a partir do momento em que você tem um aumento do grau, do nível de consciência do ser, a quantidade de etapas que aquele ser precisa colocar ali em prática para as coisas aumenta o grau de complexidade. Então, por exemplo, a gente tem uma planta que basicamente precisa de água, luz solar para fazer fotossíntese. Se você coloca ela na sombra, de forma automática, natural, porque ela não pode ir contra a própria natureza, ela vai se dirigir ali, vai se inclinar em direção à luz solar, certo? Quando a gente vai para um grau de consciência um pouco mais alto, a gente tem animais que precisam de mais processos para se alimentar, mas já nascem com um ferramental do qual eles lançam mão, né, no dia a dia e também não podem fugir daquilo. Se você tem uma girafa, né, o bebê girafa, ele nasce caindo de uma altura, sei lá, de quantos metros, não sei quantos metros são, mas é uma altura enorme. E ele já sai, nasce, fica em pé e tal. E a gente, na completa contramão disso, a gente nasce sem instinto, pelo menos assim, pela visão de Ayn Rand, a gente nasce sem instinto nenhum. A gente não tem dentição, a gente não é caçador por natureza, a gente não corre o suficiente. Ou seja, o nosso ferramental, de fato, é a razão, né? Então, tudo que a gente precisa para sobreviver, para buscar felicidade, exige produtividade da nossa parte, que é uma da virtude também. Então, a gente precisa colocar em prática o nosso cérebro para produzir as coisas e tal. Então, razão é realmente um ponto muito importante e é o que nos diferencia num gap gigantesco de outros seres. E aí, partindo da utilização da razão, da análise da realidade, eu queria que a gente olhasse um pouquinho para o personagem do Aynand. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho a trajetória dele em A Nascente e a utilização da razão, qual o cálculo que ele faz. Eu adoro o personagem Aynand, porque me identifico com ele em algumas coisas, assim, assim, adoro, né? Mas ele para mim é um personagem mais verdadeiro, no sentido de que ele, inclusive nas notas, né, a Rand coloca que ele é um personagem, ele é um homem que poderia ser, mas não é. Porque aí eles têm, né, as diferenciações lá, que o Keating, ele não poderia ser e ele não é. Um homem de primeira mão, um homem né? de primeira mão. O Rourke, ele poderia ser e ele é. E o Aynand, ele poderia ser, mas ele não é. Mas, assim, ele tem princípios, né? Ele tem valores, só que ele é um cara que ele não acredita que vale a pena ser íntegro. Então, o Aynand, ele utiliza a razão dele, né? E no sentido de que... e aí, só para contextualizar, né? Talvez a pessoa que não leu o livro aqui, mas o Aynand, ele era ele era um dono de um grande jornal da época, ele era um grande influenciador ali. E ele utilizava ele sabia como que as pessoas funcionavam, e ele não era íntegro porque ele sabia que para conseguir o que ele queria, que era dominar as pessoas, ter poder, ele precisava de entregar o que elas queriam.
Então, a diferença dele com o Keating é exatamente essa, que o Keating ele fazia o que as pessoas queriam ali, mas porque ele não tinha um eu. O Winand não, o Winand tinha um eu, mas ele abdicou desse eu para dominar as pessoas. E aí, no final, a gente vê que ele achava que ele estava dominando, mas ele não estava dominando tanto assim. Quando ele deseja falar o que ele quer, Quando ele vai defender o... quando ele vai defender o Rourke, mas não é a opinião popular, ele vê que ele não tinha o poder que ele imaginava que ele tinha. Aí que, na verdade, quem tinha era quem influenciava as massas, É. né? Mas eu acho que o bacana da história do Winand, né, é que a trajetória dele, ele tem que o tempo inteiro se provar, usar a cabeça dele, né, a razão, para poder crescer. E eu acho que o diferencial do Winand no final é que ele tem ele utiliza a razão para dominar os outros, né? Uhum. Enquanto o Rourke, ele utiliza... Acho que esse é o principal diferença, acho que do egoísmo irracional, que talvez a Rand poderia estar falando, de utilizar o outro como uma ferramenta, né? Enquanto o Rourke, ele, do mesmo forma que o Winand, ele utilizava a razão, ele tinha um propósito, mas o propósito dele era alcançar algo para ele, algo dele, sem passar por cima de ninguém, sem ser desonesto e integrou seus valores. Acho que esse é o principal dicotomia que eu vejo ali entre os dois. Eu acho que uma frase que resume muito bem isso é: você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade, né? E um ponto até que foi tratado na apresentação era sobre como que você pode mudar a realidade. E, basicamente, é a partir da ação racional, né? Então, você tem que calcular muito bem, você tem que buscar um fim ali nas suas ações de forma completamente racional, sabendo, consciente das consequências que você vai ter mediante essas ações, né? Então... Você falou agora de como é que a gente muda a realidade, e eu lembro que na nossa apresentação teve realmente uma parte que a gente foi falar sobre um pouco disso que eu comentei, sobre razão, junto com metafísica, de como é que nós, seres humanos, que estamos aqui dotados de livre-arbítrio e de uma ferramenta poderosa, como é a mente, de que a gente muda a realidade, sim, mas não por meio de desejo, né? Porque o desejo, por si só, ele não tem força para mudar a realidade. Inclusive, na nossa apresentação, para quem estava lá no dia, a gente mostrou pessoas reunidas numa floresta torcendo para, sei lá, o que ia acontecer, e obviamente não teria impacto algum na realidade as pessoas simplesmente estarem reunidas tocando o tambor no meio da floresta. Então, falando justamente do impacto que as nossas ações têm na realidade, a gente tem que, unindo tudo que a gente falou até agora, temos uma realidade, né? Devemos agir com razão no campo da ética, utilizando ali daquelas virtudes para, por meio das nossas ações, mudar a realidade e daí sim alcançar ali os nossos propósitos, os nossos objetivos, em busca da felicidade do nosso propósito maior aí de vida. Partindo dessa cartilha aí de Ayn Rand, obviamente a gente tem o nosso personagem principal, que tem a jornada do herói lá, em busca dessa felicidade, mas analisando outros personagens, assim, e com base nesse manual, entre muitas aspas, assim, que a Ayn Rand faz, quem que vocês acham que bateu na trave, podia ter sido feliz, não foi, ou foi? Alguma coisa que tenha chamado a atenção de vocês aí nessa trajetória randiana de felicidade? Eu acho que o principal personagem, né, junto com o Winand, que é alguém que poderia ser, mas não é a Dominique. Acho que é uma personagem que ela sabe, ela entende os valores, ela é desiludida, ela acredita que, na verdade, aquilo ali vai ser destruído, né, porque o mundo é mau e o bom não vai prosperar ali nesse meio, né. Então, ela acaba se corrompendo, ela acaba se protegendo, agindo de maneira a proteger o que é bom e segurar o que é bom para ela, né? Em vez de
buscar o que ela quer, entender os seus propósitos, enfim. Acho que esses são os 2 principais personagens pra mim. Mas no final, Dominic é feliz, né? Com o Rourke. Ela aprende a ser íntegra, né? Se você pega com o Einand ali, o relacionamento dos dois fortalece muito essa visão dos valores, da integridade. Vocês acham que o Turrey tem algum jeito pra ele? Vocês acham que... Tá quebrando um pouco aqui a dinâmica. Não, vambora. Depende de com que lente você vai enxergar. Se a gente for olhar sob a lente do objetivismo, eu acho que ele é um cara condenado desde a página 1. Ele sabe que ele é um indivíduo de segunda mão e honestamente, ele, pra mim, dos livros dela, é o pior vilão. Ele pra mim, é o pior vilão. Ele é pior do que qualquer vilão de A Revolta de Atlas, eu acho, sei lá. A Nascente é muito individualizada, né? Isso. É muito no indivíduo. Eu acho que a Revolta de Atlas ela tem um espaço um pouco mais global, política, enfim. Mas eu concordo, eu acho que ele é a personificação, acho, de tudo que a Ayn Rand acreditava como vício, que poderia fazer mal, e faz mal, né? Você vê que em volta dele ele manipula as pessoas e torna as pessoas dependentes dele, enfim, acho que vê aonde dá a vida de cada uma delas, né? Então acho que eu concordo também, eu acho que não tem salvação, não. É porque eu sinto, e aí talvez eu tô equivocada, mas eu sinto que é mais fácil o Turrey se salvar do que o Keating. Por quê? Mas de forma íntegra? De forma íntegra. Porque o Keating, ele não tem um eu, ele não tem uma personalidade. Eu acho que é mais difícil a pessoa ela ter uma personalidade do que talvez o Turrey chegar algum dia e falar, sabe, eu tava errado esse tempo todo, quer saber? Agora eu vou fazer as coisas bem. Mas é que tá, ele tem um problema de corrupção de valores, né? Exato. Então, por mais íntegro que ele seja, vai ser, mas a questão é que o caminho entre os valores e a ação dele são sempre muito... Os valores não são os Assim, melhores. ele foi fiel aos valores dele, e infelizmente os valores dele não estão atrelados à integridade, né? Não tem como. A honestidade. Ele não era uma pessoa honesta, na verdade, Não. sim. O pensamento dele é mau. Acho que por se tratar do indivíduo e o Rand ser tão literal nos livros dela, dá pra observar o quanto ele era literalmente uma pessoa maligna, uma pessoa que Sim. calculava para chegar em um resultado ruim para alguém. Então, ele queria mostrar que Roark não era alguém bom, que não fazia coisas boas. Então, é muito difícil separar as duas coisas. E, na minha opinião, um pouco contra até mesmo a visão de Rand, eu acho que Keating, na verdade, ele é uma pessoa que começou num caminho e não conseguiu mais voltar atrás. Ele, por não ter valores talvez tão sólidos e opinião própria, por agir talvez de forma irracional desde o início exatamente para agradar os outros, ele entrou em algo que ele já não conseguia mais sair. É como uma pessoa começar uma mentira e não tem como desfazer, não tem como se separar dessa mentira mais. Ele te passa a impressão de ser mais fraco? Eu acho que ele é fraco. Ele não conseguiu, primeiro, ir contra as vontades da própria mãe, e a mãe ali interfere em vários aspectos, né? Depois ela se muda para Nova York, vai morar com ele, vai interferir com quem que ele vai casar, em que escritório ele vai trabalhar. Então, tudo tem algum tipo de interferência, exatamente, até pelo que você falou no início, porque ele buscava uma aprovação social. Talvez essa aprovação social para ele era mais importante porque ele nem sabia quem ele era. Então, eu acho que, primeiro, para você ser fiel aos seus valores, você precisa entender quais são os seus valores. Eu acho que ele não entendia. Não dá para ver, pelo menos na minha visão, não tem como você enxergar assim, quais são os valores de Keating. Exato. Ele não sabe. Uma hora ele tá de uma forma. No início, ele não começa como um personagem mau. Só depois lá que ele vai praticamente assassinar ali, né, o outro sócio do escritório.
Mas ele não começa de forma maligna com o intuito de prejudicar ninguém. Isso vem no meio do caminho. Ele começa tentando ali entender um pouco as coisas. Ele não conseguia entender a cabeça de Roark. Ele ficava ali perguntando o tempo todo: poxa, por que você não quer sair aqui com o pessoal da faculdade? Ah, poxa, por que você não vem trabalhar aqui comigo? Ah, por que você não faz assim? Então, assim, eu acho que Keating, ele só teve ele não conseguia, ele não tinha identidade própria. Só que ele se perdeu nesse meio do caminho exatamente por influências externas. Eu acho que é justamente isso, assim. Inclusive, não sei se alguém teve a mesma percepção que eu, mas, assim, logo no começo você vê, pô, ok, é um cara bacana, é um cara que tá ali querendo apoiar o Roark, que tá... E você vai vendo que, pera, não é bem assim. Cada passo que ele dava, mais pra frente no livro, você ia vendo a corrupção dele, principalmente depois que ele teve contato com o Turri ali. Mas no começo você pensa, beleza, alguém normal, né? Alguém que tá ali no dia a dia, assim, você não esperava a consequência que teve. Eu acho que os objetivistas vão se doer, né? Para eu falar um pouco disso. Mas logo quando o Keating é promovido ali a primeira vez, né? Que o cara que era lá responsável pelo escritório sai. Ele vai lá, ele contrata a Roark para trabalhar no escritório. Mas será que ele não foi, ver um questionamento, será que ele não foi egoísta de forma racional, colocando o Roark, e ele estava sendo bom, porque Roark não tinha renda, ele não tinha dinheiro, então ele estava contratando. Ele colocou o Roark para fazer o que ele queria, que o Roark queria trabalhar ali mais com estruturas e coisas do tipo, não queria trabalhar ali com a parte estética do negócio. Mas Keating sabia que Roark era alguém para ele usar, mas de forma positiva. Ele não estava pisando em Roark naquele momento, não naquele momento, depois ele tentou, né, mas não naquele momento, para chegar em algum lugar maior. Ele sabia que Roark era um excelente projetista. Então, será que ele não foi egoísta de forma racional naquele momento? Bom, aí agora eu vou puxar, a gente está partindo já para os momentos finais aqui do nosso papo, mas não podia deixar de falar sobre a dinamitação, né, de Cortland Holmes no final, mais para o final já do livro. E aí eu queria que vocês dessem a opinião de vocês, enfim, apesar de talvez muitos ouvintes aqui já saibam, de quais foram os motivos pelos quais o nosso protagonista resolveu dinamitar a obra, lembrando que foi um acordo ali dele projetar pro Keating, e em troca, nesse contrato ali, o Keating era obrigado a não alterar, né, o projeto de Roark. Depois eu vou dar minha opinião também. Nessa daí eu também quero dar minha opinião. Da opinião? Eu quero dar minha opinião também. Opinião. É porque a gente vê que a obra, ela tem muita metáfora, né? Eu sou uma pessoa que eu sou péssima com metáfora. Pra mim, tudo é assim, no pé da letra. Você falou comigo isso, pra mim é isso. Então, assim, eu acho péssimo ele dinamitar, porque eu fico pensando do outro lado. Poxa, era uma social housing, né? Eram casas que estavam ali para a sociedade. Eu esqueci como que é o nome aqui no Brasil. Para social housing casas sociais, populares. E tudo que foi investido, uma coisa até que a gente trouxe na nossa dinâmica no final da nossa apresentação, até que ponto que a criação, né, do criador é mais importante do que o que vai ser ali utilizado, o contrato, enfim. Mas foi a metáfora que a autora encontrou para poder, e também, assim, para ser de impacto, para poder sintetizar toda essa questão de todos esses valores que a gente comentou, né? Chegando a esse extremo dele chegar a dinamitar, porque era uma obra que ele desenhou, só foi possível por ele, se não fosse por ele não seria possível, e que foi deturpada. Que a única condição que ele colocou não tomaram em conta a única condição que ele colocou.
Então, foi a maneira que a autora ali colocou para poder evidenciar isso de uma maneira metafórica, né? Claramente, porque eu acho que se fosse pensar realmente no mundo real, acho que a maioria 90% estaria contra, pelo menos. Mas, finalizando aí o livro, pensando que ele é totalmente... Ele pensa nas consequências no sentido de que ele não quer viver num lugar que a construção que ele criou foi deturpada. Aí, quando você olha pro personagem, pro que o templo deveria ser na visão dele, você vê que era um templo do espírito humano, né? Do indivíduo. Que, em contraponto a isso, é criado em cima dele um templo, na verdade, pro social, né, para o coletivismo, que é o principal assim, discurso nas obras da Rand, enfim. E uma coisa que eu achei interessante, que ela gosta de explodir coisa, né? Porque é na Nascente, é na Revolta de Atlas, para dar impacto. Pela maníaca. Eu acho assim, eu penso exatamente na metáfora, né? Dinamitar foi algo completamente, enfim, até nos outros livros, mas nesse caso foi algo exatamente para trazer impacto, né? Mas o dinamitar no nosso dia a dia, na realidade, de fato, ele está voltado a muitas outras coisas, né? Então, ele vem no meio de uma proposta de um cliente que vai contra os seus valores, atividade daquele cliente ou aquilo que você vai fazer para o cliente. Ela vem também no dia a dia com as propostas que vêm. Então, dinamitar, propostas ruins, né, que vem, mas dinamitar, ela vem no fato de se opor, né, ao fim daquilo. Então, bom, eu trabalho com construção, acaba sendo muito próximo do livro, né, mas para eu ser fiel aos meus valores, eu não posso também trabalhar em projetos, em coisas que eu discordo, né. Então, o dinamitar talvez está ligado ao não aceitar, ou se aquilo ali for deturpado de alguma forma, a eu processar, né? Ou até mesmo eu tentar, de alguma forma, influenciar negativamente para a imagem daquilo, ou até mesmo querer que a minha imagem não esteja atrelada àquilo, né? Então, a metáfora, ela vem ligado até mesmo para que a gente possa assimilar isso com a realidade do nosso dia a dia, né? Quando algo está contra os seus valores, o que você faz? Você simplesmente aceita aquilo que foi imposto de alguma forma, ou você se opõe, você nega, você vai contra, você deixa de obter o benefício próprio para ser exatamente a favor dos seus valores, para ir de encontro aos seus valores. Eu acho que assim, no final das contas, independentemente de qual análise a gente faça do que significa dinamitar o projeto, talvez em algum grau ali, Rand tenha tentado utilizar dessa metáfora de detonar a sua própria obra deturpada, justamente para explicar um pouco da própria filosofia dela. Porque quem é leitora ávido aí de Ayn Rand sabe que ela é muito aristotélica, né? Então, inclusive na Revolta de Atlas, os nomes das partes dos livros são claramente odes aí a Aristóteles. E a gente tem aquela questão do A é igual a A, né? Da identidade, da natureza das coisas. E natureza é uma coisa que você não pode lutar contra. Então, talvez, em algum grau, a gente até conversou isso nos nossos estudos aí de livro, que o fato, né, o detonar ali a obra tenha sido a única forma de interferir na realidade, né? Afinal de contas, o que Turrey fez durante a obra inteira, já que ele não podia alterar a realidade, porque a realidade é uma só, era alterar a consciência das pessoas, né? Então, já que, obviamente, o nosso protagonista não vai atuar alterando a consciência das pessoas, e sim, a forma íntegra de fazer é eliminando da existência aquilo que está corrompido. Então, o A ser igual a A, em algum grau, é você ter que explodir a realidade. É tirar da existência da realidade aquilo que está corrompido.
Enfim, quem sabe? Talvez seja isso que ela tenha pensado. Bom, queria agradecer muito aqui, Daniel, Natália, Gabriela. A gente está finalizando esse podcast sobre o nosso estudo de livro de A Nascente, obra e romance de Ayn Rand, aqui para o IlaCast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Obrigada, pessoal. Até a próxima. IlaCast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Porque ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão.